Olá, boa noite. Estava aqui enviando para todo mundo um aviãozinho avisando que a nossa live está começando. Hoje nós vamos receber aqui com muito carinho a Ruana para uma live falando sobre câncer de mama, onde ela vai contar a sua história de superação com esta doença. Ela já está por aqui, sejam todos bem-vindos. Aqui está chovendo muito, eu não sei se vocês estão ouvindo barulho, mas muita chuva. Eu espero que isso não faça cair a conexão. Eu espero que a gente consiga seguir. Eu peço para quem já está aqui, clica no aviãozinho aqui da live, começa a enviar para os amigos. Se você enviar para pelo menos umas 3, 4 pessoas, já ajuda para que a gente possa difundir mais ainda sobre essa história, sobre essa questão que precisa sim que as pessoas saibam mais a respeito, para que a gente fale mais e para que a gente ajude mais pessoas a superarem essa doença, caso ela apareça na sua vida ou na vida de alguém que você ama, alguém próximo. Eu vou colocar logo a Ruana para dentro. Ruana, vem comigo, vamos lá. Tô te mandando o convite. Peraí, cadê você aqui? Ruana, me manda o convite que eu não tô conseguindo abrir aqui para te mandar. Peraí, não, consegui. Consegui. Vamos aguardar a Ruana aceitar o convite. Chegou aí para você? Oi, Adriana, seja bem-vindo. Buenas, tudo bom, meu querido? Quanto tempo não nos falamos, na verdade? Ruana, cadê você? Tá conseguindo entrar, não, amiga? Chegou aí para você o convite, não? Me dá sinal de vidas aí. Vamos lá. Aceitei aqui, Ruana. Não chegou aí para você? Eu aceitei. Tenta sair. Ah, agora ele entrou. Olá, minha amiga linda. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E com você? Também, também, Tá conseguindo também. me ouvir bem? Tô te ouvindo. Não tô te Beleza. vendo. Uai, como assim, gente? Vou ter que acompanhar você pelo auxiliar. Mas você sabe que dia desses eu fiz uma live com o Adriano, uma live aleatória. O Adriano adora abrir umas lives aleatórias Ele na falou. madrugada, né? Aham. Assim, quem tá ali entra e bate papo. E todo mundo que entrava para bater papo, a gente batia papo assistindo pelo computador, a gente não conseguia assistir, né? Problema, ficava tudo preto na tela, horrível, né? Pois é, a sua parte está negra. Eu É, estou me vendo. E eu vou olhar aqui pelo celular, porque eu não estou no quarto, eu estou na sala. Vou olhar pelo celular de apoio aqui. Tá sem problemas. A então, gente segue em tá frente. bom. Isso, aqui para mim eu tô te vendo, graças a Deus estou te vendo. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga, bem-vinda a todos que estão entrando aí na live. É um prazer sempre, né, ter você numa live, bater papo com você. Nossos papos são muito gostosos sempre e é muito bom ter você aqui comigo de novo. Ainda que seja para a gente falar de um assunto que nem é tão agradável, mas que é necessário que se fale dele, sim, né? Eu fiquei muito feliz quando eu te fiz a proposta e você aceitou, porque muitas pessoas não gostam de falar a respeito e a gente entende, respeita. Eu lembro que quando eu tenho uma história pessoal na minha vida com câncer, com meu pai, né? Você sabe disso, acompanhou, Uhum. conheceu meu pai ainda vivo, e eu lembro que quando meu pai ficou sabendo, ele começou com um câncer de pele. Eu lembro que ele disse para minha mãe que ele não queria que ninguém soubesse. Não queria que as Eu irmãs lembro. soubessem, não queria que ninguém soubesse. E foi tão engraçado, eu lembro bem, porque minha mãe falou assim: ah, tá. Quando você for, se eu Ninguém vai estiver ver.
Não, quando você fosse internar para fazer a primeira cirurgia, eu digo o quê? Na época, a moda era ir para Cancún de férias, né? Ah, Aí ela falou assim, era? era, na época era. Aí ela falou assim, eu digo o quê? Que você viajou em férias para Cancún? Então, assim, não tem como a gente não falar. A gente Não entende, a tem, gente não tem. respeita, mas é importante, né? Porque ajuda muito outras pessoas a se conscientizarem da importância do autoexame, do exame. A gente vai falar Uhum. sobre isso ao longo da live. Eu quero que, Sim, por sim. favor, você comece se apresentando. Sem problemas. O que que acontece? Você falou de chuva aqui, aí, Agora aqui parou. está trovejando, aqui está trovejando. Tá. Agora parou. Por volta de Mas umas tudo bem. 3 horas, o dia se fez noite aqui. Tá. Escureceu, eu corri, tirei Não, roupa da aqui corda, nada está aconteceu. começando a Nada ventar bem. aconteceu. Aí agora deu um chuvão, quando eu comecei a live, despencou, agora parou. Então Uhum. vamos em frente. Bem, vamos em frente. Aqui está começando a cair o temporal. Vamos lá. Bem, Vamos lá. eu me chamo Ruana, Ruana Labres, se escreve com J-U. Está aqui em cima, ó, na, Na descrição do vídeo está aqui. na descrição, né? Que a gente vai estar falando hoje. Tenho formação em psicologia, sou psicoterapeuta, também sou terapeuta holística em várias áreas. E na pandemia eu fiz também a pós em gerontologia, porque eu tenho tido a oportunidade de atender muitas pessoas da terceira idade. Então eu tive necessidade de, de me especializar em algo mais. Cuidei da minha mãe, 9 anos, com Alzheimer, no caso. Esse mês de setembro completou-se 4 anos que ela nos deixou. E ano passado eu tive uma surpresa, que fui diagnosticada no exame de rotina com câncer de mama. Então, quando eu falo para vocês se cuidarem, para poder cuidar de alguém, é justamente fazer os exames periódicos. Se você não está bem emocionalmente, procurar um terapeuta. Se você está com algum problema de estômago, um problema de vista, um problema no dedão do pé, procurar um especialista, sempre. Tá? Me dão só 30 segundos aqui. Filho, fecha por gentileza a minha janela, está caindo maior temporal aqui. Obrigada, tá, meu anjo? Manda um Meu assessor. beijo meu para esse gato. Tá gatinho, não tá? Ai, meu Deus. Então, desculpem, gente, é porque eu não tenho como levantar, eu deixei a janela aberta e veio do nada esse temporal. Se vocês pararem para ouvir, Dá para não ouvir. sei se vai dar para ouvir. Acabei de ouvir um trovão. Pois é. Ó, outro. Então, se faltar luz, gente, a gente volta para outro dia de live, tá? Sem problemas. Sem problemas. Vamos ver lá. O que a gente faz? Bem, o que você gostaria que a gente começasse por onde? Eu já me apresentei. Eu queria saber, Ruana, como é que foi para você o diagnóstico? Começar com o começo, né? Como que foi? Você descobriu no exame de rotina? Você percebeu no autoexame? Como que foi que você Não, soube? Como que você chegou não, eu nisso? não dava para ver no autoexame, não foi descoberto na mamografia. Incrível. O que acontece? Eu tinha vamos chamar de um grãozinho de arroz no seio esquerdo, que tudo dizia e fazia crer que era benigno, e foi comprovado que era benigno, mas de 6 em 6 meses, por 3 anos, tinha que se fazer um exame, mamografia, ultrassonografia, tudo bonitinho. Eu já fazia os exames anualmente. Só que nos últimos anos, cuidando da minha mãe, eu não tive tempo para mim. Por isso que eu falo tanto em se cuidar, gente, experiência própria. E eu voltei, logo após o falecimento dela, a me cuidar. E foi descoberto esse grãozinho de arroz. Você descobriu quanto tempo antes dele ser diagnosticado com câncer? 2 anos antes. E, ok, a ginecologista falou, olha, tudo indica que é benigno, mas vamos observar.
Então, de 6 em 6 meses, eu ia fazer a rotina para ficar de olho nele. Só que, na quarta vez que eu fui, completando 2 anos, a médica na ultrassonografia fez o quê? Descobriu algo lá dentro, bem no fundinho, diferente, formato diferente, tá? E tem coisa estranha aqui. Ligou um alerta. Ficou alerta. Mandou eu voltar para a mamografia, que eu já tinha ido na mamografia, fui para a ultrassonografia, ela estava com as chapas ali. Estávamos apenas observando esse primeiro grão de arroz, vamos chamar assim, e tinha esse aí escondidinho lá dentro. Por eu ser sempre uma pessoa grande e forte, com seios fartos, né? Na mamografia não pegava a imagem dele. E ela foi descobrir na ultrassonografia. E nessa, levei os exames para a minha gineco, com grau 4, de um alerta, possível ser câncer. E ela me encaminhou para um oncologista. E aí, oncologista não, mastologista, né? E agora a chuva apertou. Aqui então, isso, mama densa. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que vamos encaminhar, vamos ver o que é, o que não é. E depois de 2 anos fazendo acompanhamento, a gente descobriu, para ultrassonografia, esse câncer bem escondidinho. Não era grande, tá? Ele estava, pela imagem, era inicial, 2,7 de tamanho. pequeno. Então, a ideia era fazer o quê? Fazer a cirurgia do quadrante, a retirada do quadrante. Então, o grau 1 e grau 2 não é considerado câncer. Eu estava com o número 2, o grau 2, por causa desse grãozinho. O 3 é suspeita, o 4 já é sim considerada a possibilidade de ser um câncer. O 5 é que confirma, tá? E aí foi. E o mundo se abriu, né? É isso. O mundo se abre naquele minha momento. próxima pergunta. Como foi quando a médica, foi o oncologista não, o mastologista, no caso, que falou para você, não foi sua médica, então acredito que era um médico novo na sua vida, né? E que estava entrando naquele momento, e quando ele falou, qual foi o primeiro sentimento Não, que você teve? eu já saí do exame já com a sensação de que tem alguma coisa errada. Sim, mas quando Fui veio a buscar o confirmação? resultado. Quando foi? Fui buscar o resultado e de lá com o resultado já fui na ginecologista, de lá eu já saí para a mastologista para marcar para a semana que vem, que naquele dia ele não atendia, o doutor Paulo, no caso. E ele falou, até 3 centímetros não é considerado grande, ele é um tamanho pequeno. E não há necessidade de fazer retirada do seio, só do quadrante onde ele fica. Mandou eu fazer um monte de exame. E eu saí de lá, parecia um leque, né? De baralho de cartas, um leque. Exame disso, exame daquilo, como me organizar? Sim, eu fui sozinha, tá? Estão perguntando aqui. E tudo bem, sem problema nenhum. E foi quando ele explicou de todas as possibilidades que poderiam estar acontecendo, que esses exames que ele estava me passando estaria confirmando ou não, mas que tudo indicava que era assim pela imagem, pela experiência dele. Ele já tinha operado várias pessoas de 8 centímetros, 10 centímetros, que eu não me preocupasse, que o meu era menor de 3.
e que não foi percebido nada nas axilas, pelos exames, mas que tudo ia ser comprovado. E eu fui, né? Saí de lá, cheguei em casa e agora? Tem que contar para o meu filho, tem que contar para a madrinha do meu filho, tem que contar para a pessoa que trabalha aqui em casa, que me ajuda, que é a Ângela. E foi o que eu fiz. Né? Foi o que eu fiz. Olha, existe essa possibilidade, vou fazer uma série de exames e tudo indica que seja. E meu filho se levantou, me abraçou e conta comigo, aquela coisa toda. No dia seguinte eu contei para a Ângela, contei para a Lucinda e nós ficamos em segredo, temporariamente. Até ter a certeza, não queria levantar nenhuma lebre atrás da moita. Vamos aguardar, fazer os exames. E foi o que eu fiz. Fui atrás, em 15 dias já estava tudo agendado, em 15 dias eu já estava com uma boa parte já feita, e são exames que, poxa, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, Nana, você sabe disso, em relação a algumas coisas. Então, ser examinada a todo momento, ser tocada no seio, você acaba perdendo todo o pudor, porque você está em busca de alguma coisa que se chama saúde. Me peguei a Deus e vamos em frente. Vamos em frente. E quando eu tive todo aquele leque de exames prontos, voltei para o mastologista e ele confirmou, porque o último exame era nível 5, que tinha dado. Então, vamos fazer a biópsia. E aí, sim, na biópsia, eu conversei com a madrinha do meu filho e nós fomos juntas na biópsia fazer o exame. E foi feito. Foi feito e espera mais não sei quanto tempo. Acho que foram 21 dias úteis. Tá escutando o trovão, né? Tô. E aí, o que acontece? Não tinha que ser diferente. Eu estava ali e tinha que enfrentar e fui. Só sei que a demora de esperar os 21 dias é que foi que mexia um pouco. Não tem e-mail, não tem nada. Cheguei... isso tudo aconteceu de fevereiro para março. Março, meu aniversário. Que ano? Só para o povo Ano saber. passado. Sim, 22. eu sei, Isso. mas só para as pessoas, nem todo mundo te conhece, sabe, né? Está aqui te vendo pela primeira vez. E, Ana, o tratamento você fez todo pelo plano de saúde ou você chegou a ser atendida pelo SUS em algum momento, pelo Instituto do Câncer do Rio? Como é que foi isso? Tudo bem. Só para complementar, antes de te responder isso, o que acontece? Em abril já estava com todos os exames prontos e em maio foi feita a biópsia. E aí até sair o resultado. São Pedro querendo fazer parte da live. Com certeza, com certeza. E aí o que acontece? Acontece que eu sempre, quer dizer, desde que eu trabalhava, eu sempre tive plano de saúde. Até porque é uma necessidade, quando a gente começa a entrar na terceira idade, ter um plano de saúde, porque toda hora mudam a legislação, a dificuldade. Então, isso auxiliou bastante. Teve algumas coisas que eu tive que fazer o pagamento por fora, que eu pedi reembolso e consegui, outras, infelizmente, não consegui o reembolso, mas tudo bem. Nessas horas a gente dá um jeito. E foi feito o que tinha que ser feito. Né? Então, quando o doutor Paulo, diante da biópsia, ele falou, bem, agora eu vou te encaminhar para um oncologista. E a oncologista vai te falar do tratamento, e enquanto isso eu vou pedir com o plano de saúde a sua marcação de cirurgia. E aí foi. Aí foi feito assim. Foi marcada a cirurgia em junho para julho,
se eu não me engano. E a doida aqui, conversando com o cirurgião plástico, com o doutor Paulo, com o doutor João, tipo assim, sabe? Ah, eu quero que você mexa no seio aqui dessa maneira, daquela outra. Eu estava levando assim de uma boa. Já que vai passar pela cirurgia, vamos ajeitar a casa, né? Vamos ajeitar a casa, vamos ver aqui, eu quero tamanho tal, diminuir aqui, mexer ali, dá para mexer aqui, parará, dar uma ajeitada. E eles, tudo bem, vamos fazer do jeito que tá. E a ficha não caía. Não caía, porque eu brincava muito, eu levava muito na brincadeira. E a minha amiga, poxa, olha aí a irmã dela, Cristina Coelho, a minha comadre, a Lucinda Coelho, no caso, Ana, vamos ver roupa para cirurgia, pós-cirurgia, você tem que pensar em uma camisola de botão, você tem que pedir umas camisas de botão, você tem que ver roupa fácil de elástico para que você não faça muita força. Interessante você falar isso, porque essa parte prática, ela realmente precisa acontecer. Né? Precisa. Precisa acontecer. E que bom que você teve alguém com essa lucidez ao redor, porque as pessoas costumam se desesperar tanto, e só chorar, só lamentar, só desesperar. E às vezes não tem ninguém que pense na questão prática da coisa. Eu lembro de ter derramado uma lágrima. E é bacana porque você vê, olha, você estava otimista e a sua comadre também estava otimista, porque, veja, você tem que ver tudo para o pós-cirurgia, ou seja, vai ter um pós e vai estar tudo bem, e você precisa estar lá com uma camisola de botão linda para usar, e isso, talvez na hora você não tenha tido essa consciência, mas o nosso inconsciente atua nisso, sim, né? De que vai passar e que vai ficar tudo bem. E isso é muito bacana, você ter alguém próximo com isso. Sim, ela foi bastante prática nisso. E aí, o que a gente faz? Vamos sair para fazer compras, tem que ver um sutiã de pressão para após a cirurgia, que você tem que usar um sutiã específico, aí a gente foi comprar, tem que comprar a meia que vai usar durante a cirurgia. A gente foi às compras, tá? A gente foi às compras e era engraçado até, porque eu tinha um tamanho de seio e pedia um tamanho bem menor do sutiã de compressão. E a mulher, para quem é? Para mim. Aí ela olhava para mim, examinava assim, mas como? Aí eu falava assim, não sabe, mas eles vão diminuir, baby. Você não tem ideia, mas vai caber, não se preocupa. Eu quero ter esse tamanho. E a gente correu muito atrás desse material. E foi assim, sabe, uma manhã gostosa, vestindo roupa, procurando isso, procurando aquilo. E não, tem que ser botão, não, mas não sei, não, tem que ser com isso, não sei o quê. E a gente ia. E eu te falo, eu não derramei uma lágrima, desde o diagnóstico até o processo em si, não, porque eu não me coloquei como vítima, tá? Eu estava encarando aquilo como um desafio. E se eu não encarasse dessa maneira, eu ia entrar em parafuso, eu ia deprimir, eu ia ficar triste, e a minha força estava aqui em casa. Um garoto, um rapazinho que na época com 15 anos de idade, e dando força, dando apoio, né, meu lindo? Uhum. Era importante. Então a gente tem que levar a sério, mas não se desesperar. Maraci, eu acho que ou é Araci ou Maraci. Não sei se é conhecida. Ela está falando aqui que ela só não se atirava no Tietê porque não sabia nadar. Ela chora só de pensar. E aí ela colocou assim, não uma filha de espanhola, quando você falou da força, mas Dona Juana é filha de, né, espanhola. Eu acho que essa pai, mãe, vó, pois é. Eu lembro quando você me contou a respeito. E eu lembro que quando você me contou, eu lembro bem que eu falei, caramba, amiga, sinto muito. E você falou assim, não, eu tô de boa. Tá tudo bem. Eu tô de boa, tô bem. Fica tranquila que eu tô bem. E aí, eu não falei mais nada nesse sentido. Eu falei, é isso aí.
Vou colocar seu nome em orações e você vai passar por isso e tá tudo bem. Porque é isso, entendeu? A forma como a pessoa encara, eu acho que faz toda a diferença no A tratamento. diferença, Lana, a gente se conheceu na igreja, né? A diferença está aqui, ó. Nas orações, na fé. Está aqui a Faz toda a diferença. diferença. Faz toda a diferença. Uhum. Então, o que acontece? A gente, quando encara uma dificuldade, a gente tem que encarar de frente. Se a gente fugir, é pior. Eu encarei 9 anos de Alzheimer com a mamãe. Eu encarei uma pandemia e falei, o que eu vou fazer durante a pandemia? Já que a minha renda financeira caiu, vou fazer o quê? Vou fazer uma pós. Vou estudar. Vou investir em mim e vou correr atrás disso. E a gente não pode ficar parado nesse momento. Eu ia perguntar justamente isso, Juana. Até que ponto você acha, e aí eu pergunto para a Juana, que passou por isso, mas também para a Juana, psicóloga, né? Até que ponto você acha que todo o tempo de convivência com a doença de sua mãe te fortaleceu e meio que te preparou para o que você veio a viver? Ou você acha que não teve nada a ver, que Não, você tem tudo a encararia da ver. mesma forma? Me fala sobre isso. A gente amadurece com as dificuldades, com os desafios. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Eu sempre encarei as coisas com muita criatividade e bom humor. Então, o que acontece? Não ia ser um câncer, tá? Que ia me derrubar. A gente tem que enfrentar. E o medo não pode te paralisar. Ok, o medo vai fazer você encarar algumas coisas, mas se for um elefante, se for um leão, uma cobra, lógico, a gente tem que dar uma corridinha, se proteger. Mas tem coisas que dá para a gente enfrentar sim. E era a minha vida que estava ali. Então, a minha gineco, a doutora Alice, me indicou um profissional, o doutor Paulo, que me indicou o doutor João, cirurgião plástico. O cara é um dos melhores em termos de profissional, recomendadíssimo, conhecidíssimo, doutor João Menezes. E eles me indicaram a doutora Ruth, oncologista, quer dizer, eu estava em boas mãos. Era só obedecer. Era só obedecer. Não foi fácil? Não. Se eu contar para você que eu não lembro da dor, eu não lembro de toda a situação hoje em dia, com detalhes do que eu passei, é porque passou. Passou, exatamente. Passou. Você sabe que você está falando aí da questão de que a gente aprende a enfrentar, né, e ocorre. Esses dias, eu não sei se você chegou a ver, mas eu vi na internet uma cena de uma mulher com uma... Não lembro se era uma filha ou um filho, eu acho que era um filho. E estavam num parque, acho que nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, e um urso se aproximou do nada e começou a comer na mesa de piquenique em que eles estavam. E a atitude dela foi cobrir o rosto do filho, é um vídeo. Ela cobriu o rosto do filho, ficou com o filho aqui coberto e ficou imóvel enquanto o urso comia a comida ali na frente dela. E quando ele acabou de comer, ele virou as costas e saiu e foi embora. E depois que entrevistaram ela, e ela falou que assim, a atitude dela foi: se eu correr, ele vai me ver como uma presa. Então eu tenho que ficar aqui quieta com o meu filho e eu não posso deixar o meu filho ver, porque se ele ver, ele vai se desesperar. Então, assim, essa mulher pensou em tudo isso em questão de segundos. Porque o urso veio de trás, ela não viu quando ele chegou. Então, a gente encontra forças, a nossa mente faz com que a gente tenha uma força que nem a gente imaginaria. Porque eu fiquei pensando, certamente se perguntassem para essa mulher, se caso isso acontecesse, o que ela faria, a atitude dela seria: eu desmaiaria, eu correria. E, no entanto, aquela atitude dela ali no momento... Me mijava toda. Eu fazia o número 2 também. A atitude dela foi o quê? De proteção ao filho, porque também tinha uma criança envolvida na história. Então, eu acho que a gente se reinventa muito nesses momentos de dor. O Adriano, ele ia estar correndo até agora.
Por conta de tudo Tá. que tem ao redor, né? Você passou por Isso. radioterapia e quimioterapia, ou só um, Sim. só outro? Como Não, não, foi? os dois. Quando eu fui visitar, olha só, fui me consultar a doutora Ruth, a minha oncologista, fui conhecê-la, levei todos os exames e foi a primeira vez que eu chorei. Quando eu perguntei para ela, meu cabelo vai cair? Aí ela, na primeira sessão, 10 dias depois, você vai ficar careca. Eu falei, não tem jeitinho, não? Ela, Ruana, não tem. É um sintoma, é um efeito colateral, o seu cabelo vai cair e eu sugiro que antes de qualquer coisa você raspe. Vai ficar mais Para não ter confortável para impacto. você. Rapa. Aí foi quando eu chorei. Quem foi comigo? Meu filho. Meu filho e uma outra amiga, Rosângela, foram comigo fazer essa consulta. Ele acompanhou todo o processo comigo. Ele já sabia tudo que eu ia passar e estava ali firme e forte, né? O machinho da casa nesse momento. Não me falaram de touca gelada, não me falaram nada disso. Mas nem todo mundo funciona a touca gelada, tá? E para ficar com o cabelo ralinho, é melhor raspar logo. Então, o que aconteceu? Foi um primeiro momento que eu chorei. Foi na consulta da oncologista. Eu não estava preocupada. Eu já tinha operado o seio. Já tinha operado o seio. Tá? Eu já tinha operado, ela me examinou, estava com pontos ainda, estava com aquele processo todo. E aí ela me falou isso e vamos começar. E marcou a data. E no dia da data eu estava ali. A Rosângela me acompanhou em 2 sessões. A minha comadre, a Lucinda, nas outras 2 sessões. Foram 4 sessões, química branca. Que ela me disse na época que para o câncer de mama, no meu caso, a branca era mais eficiente do que a vermelha, a amarela, a azul, a preta, a verde, a lilás. A branca seria mais eficiente. E aí fui, né? Aí eu fui muito bem recebida, equipe muito bem treinada, uma equipe assim muito educada, trazendo, tirando as dúvidas e explicando tudo que tá passo a passo. Tudo que estava para acontecer comigo, eu sabia, porque vinha alguém me explicar. Eu fiquei com uma enfermeira que me apresentou toda a equipe multidisciplinar naquele primeiro dia, que eu conhecia a psicóloga. Eu já faço terapia, já tem um bom tempo, então eu dispensei, disse que eu não queria ser acompanhada com a psicóloga da equipe, porque eu já tinha a minha, para não ter atrito. A Nutri, uma dentista. Gente, muita gente não sabe por que a dentista é tão importante no tratamento. E eu já vou falar isso. Veio a físio, veio a enfermeira, a físio, a Nutri, a psicóloga. Quem mais que apareceu lá? Fora a médica da equipe. Eu acho que teve mais gente, desculpa, não lembro agora. E aí, quando entrou a dentista, eu falei, ferrou. O que vai acontecer com meus dentes, né? Eu perdi os dentes também. Poxa, qual é? Aí ela me explicou que como a medicação é muito forte, resseca, a boca vai ficar ressecada e não vai produzir saliva suficiente. Então, isso vai causar o quê? Feridas, que talvez fosse necessário um tratamento com laser para fechar essas feridas. E me passou um receituário enorme para quê? Para evitar as feridas, vitamina E, pasta de dente infantil, a escova bem, aquela mais macia de todas, a boca estoura. A minha não estourou, porque eu fiz O meu tratamento pai teve complicações, porque meu pai foi todo na região de cabeça e pescoço, né? preventivo. Meu pai não fez quimio, mas ele fez rádio, muita rádio. Uhum. Então, o dele afetou, ele teve perda dentária, teve perda óssea, precisou fazer um tratamento no próprio Hospital do Câncer, no INCA, no Rio de Janeiro. Sou muito grata a todo. Meu pai tinha plano de saúde,
mas na época tratamos lá. E sou muito grata a toda a equipe do INCA, eles foram incríveis ao longo dos 17 anos que meu pai padeceu com câncer, com as metástases e tudo mais. E o meu pai feriu tanto que ele não podia nem escovar o dente, ele não conseguia que se batesse doía. Então a gente usava uma gaze enrolada no dedo, uma gaze macia, e limpava com a gaze, né? E fazia bochechos com os produtos. Ah, meu pai feriu muito, mas o meu pai era nessa região, né? Papai teve nessa região daqui e tudo mais, então Acho que desse lado, né? Que eu me papai lembro dele. era. E aí, então, assim, o dele afetou muito porque era muito direto ali, né? Era tudo muito em cima. Mas ele estourou muito por isso. Mas graças a Deus que você não teve essa complicação Não, mais, né? não. Porque foi feito um trabalho preventivo. Então, na alimentação, para evitar os vômitos, as náuseas, foi feito também um preventivo alimentar. O que eu deveria evitar naquela semana da químio e o que eu poderia comer nas semanas seguintes, porque o meu ciclo foi de 21 dias. Uhum. E eu não tive ânsia de vômito, não tive. Eu tinha enjoo, eu perdi o paladar, eu não sentia o gosto do sal. Gente, comer uma carne, uma proteína, e você fala, gente, você salgou isso, botou sal? Não, não bote, porque já está com sal. Só que eu não sentia. E você não tem fome, mas eu comia. Eu comia. Demorava 1 hora e meia com o prato na frente, ia comendo e mastigando, engolindo, porque eu precisava comer. Eu não poderia deixar, porque o tratamento era. E aí eu fiz o tratamento, sou grata a essas duas amigas que me acompanharam o tempo todo. Meu filho me acompanhou nas consultas, ele não podia ficar no local onde era feita a quimioterapia por ser menor de idade, mas nas consultas ele foi e a gente brincou muito na recepção. Sabe aquelas maquininhas de chocolate quente, biscoitinho, chá de limão, café, cappuccino, não sei o quê? A gente provava tudo. A gente aprontava, eu, a Rosângela, a Lucinda, o Davi, sei o quê. Não, já provou o chá de limão? Chá de limão? Aí tomava o chá de limão, tomava o chocolate quente, tomava o café, tomava o leite, tomava... A gente brincava ali. A gente fazia, nossa. Não, a gente fazia. Aí quando chegava na hora da químio, vinham os saquinhos lá, a veia some, porque a gente está totalmente, né? Se a gente sabe como é que não consegue encontrar e vai, fura aqui, fura ali. Vem cá, minha filha, você fez teu curso aonde? Eu sacaneava, brincava, falava que é isso, aquilo, outro. Mas a gente levava. Ficava zonza, ficava tonta, vinha para casa, chegava em casa, eu encontrava a mesa posta com um lanche que alguém fez para mim, meu filho, no caso, preparava, deixava ali, aqui, mãe, coma. Não estou com fome, estou enjoada. Coma. Sim, senhor. E eu comia. Né? Comia, me alimentava e tudo bem. O problema não era a químio em si, era o dia seguinte da químio. Sim. Deixa eu ver se eu acho o nome, que eu tomava uma injeção na barriga para estimular a fabricação de glóbulos brancos. Eu tenho um nome aqui salvo em algum lugar, só um instantinho. Todos os instantes que você quiser. Enquanto isso, eu vou falando aqui, olha, o Adriano disse que a fitoterapia pode ajudar muito como complemento no tratamento para melhorar dos sintomas que estão sendo comentados. Ele contou que uma amiga da mãe dele, quando voltou a trabalhar depois do tratamento, todos se mobilizaram e deram um conjunto de lenços de cabelo, que ela amou e usava muito. São pequenos gestos, pequenas coisas que as pessoas ao redor fazem e que elas não fazem a menor ideia do quanto aquilo auxilia, né? Do quanto aquilo
é importante para quem está passando pelo processo, para a família e tudo mais, né? Pequenas coisas, pequenos gestos. Achou aí? Achei. Essa injeção na barriga, um nome é granuloquine. Granuloquine. Ele ajuda a fabricar, a incentivar os glóbulos brancos para brigarem com os vermelhos. Então, a guerra acontecia dentro do meu corpo. Então, no dia seguinte, após essa injeção na barriga, eu não conseguia levantar. Caía o mundo, tá? E eu passava muito mal. Eu só não vomitava. Então, todos os outros sintomas eu tive. Diarreia, dor de cabeça, frio, muito frio. Eu andava de moletom dentro de casa, com o sol lá fora. 2 meias, touca e aquilo tudo. Por causa dessa guerra química. Com certeza, Maracê, obrigada. Então, mas eu não ficava na cama. E a médica falava, se o teu corpo pede, descansa. Eu falei, tá, pode deixar. Aí eu ia para a sala, eu estava com sede, eu levantava, ia buscar o copo, eu voltava para a sala, eu levantava, ia para o banheiro, voltava, eu ia. Eu não pedia para ninguém trazer, por quê? Porque eu queria lutar, eu queria movimentar, eu não queria me entregar. Isso então, é muito bom. Eu fazia tudo isso. E durante o processo, aí ó, comprei gorrinhos, ganhei alguns, ganhei toucas, ganhei lenços também de presente. E foram quantas alguns os lenços eu nem usei praticamente, né? Foram quantas sessões de químio? Foram 4. Apenas 4. Mas foram emocionantes. Gente, tinha uma senhora lá que estava enfrentando o 2º câncer dela. E a gente pode comer durante a químio, não tem problema nenhum. Lá, por isso que tem as máquinas lá, que você pode se servir biscoito, você pode levar fruta, pode levar o que você quiser. Você pode comer. E aí, essa senhora, quando eu levantei para ir no banheiro, para passear com o meu carrinho, né, meu cachorrinho, com a químio, para ir no banheiro, porque você toma soro, você toma um monte de coisa antes para limpar, para poder receber. Isso. E ela estava comendo um hambúrguer gigantesco, um copo de Coca-Cola ali. Eu olhei para a cara dela, eu sei que não podia comer carne naquele período, não pode comer embutido, não pode comer um monte de coisas. Várias coisas. Aí eu vi ela comendo um hamburgão ali, eu falei assim, mas fulana, que é isso? Aí ela, é o meu 2º câncer, eu tenho direito. Tá bom, tudo bem. Direito adquirido. Tudo bem, a gente entende até que... mas eu não fiz isso. Eu segui à risca, por isso que eu não sofri tantas consequências. Hoje eu falo assim... no dia seguinte, os enjoos que você não tinha, muito provavelmente ela devia ter. Sim, provavelmente. Não sei, a gente não tinha mais... Eu só tive contato na última químio com ela. Depois eu parei e ela estava recomeçando. Mas seguimos em frente. Seguimos em frente. E veio a rádio. Foram 15 sessões de rádio. Local é de segunda a sexta, com folga de sábado e domingo. Foram 3 semanas. Terminou no dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. Foi a última. E aí, aí começa você a fazer as outras atividades pós-cirúrgica. Não é simplesmente você operar e já sai linda, maravilhosa. Não. Aí eu descobri que eu tinha que fazer uma drenagem linfática. Por quê? Porque quando operou meu seio, um dos exames do dia da cirurgia descobriu que eu tinha 2 linfos na axila, mas eram benignos, mas houve a retirada, mas acabou mexendo. Então, tive que fazer a drenagem linfática durante 8 meses, aproximadamente.
tive que começar com exercício físico, com pilates, porque eu perdi muita massa muscular, muita massa muscular. Eu não tinha força, eu não andava, eu me arrastava dentro de casa. Mas eu não parava, eu não desistia, eu ia em frente. E durante todo esse período eu não tinha vontade de ir para a cozinha. Meu filho é que encarava a cozinha e ele sabe cozinhar muito bem. Então ele preparava lá as coisinhas malucas dele lá e trazia para mim. E fomos em frente, sempre em frente, sempre em frente. E aí hoje eu faço o quê? Pode falar. Continuo no Pilates, tentando recuperar essa força física que eu perdi toda. Para você ter uma ideia, para eu levantar de uma cadeira, eu precisava de ajuda. De uma pessoa segurando meu braço para eu levantar. Depois eu passei a me levantar me apoiando. Hoje eu já consigo levantar fazendo um gesto de impulso. Sim. Mas ainda não é o ideal. Então existe toda essa situação. Mas vamos em frente. E eu faço caminhadas para fortalecer. E o que precisar fazer, a gente vai. Agora, o dia que eu... Foi o que aconteceu. Com 10 dias depois da primeira sessão, meus cabelos caíam que nem aquele... Né, fazia assim, ficava aquele mafuá parecia aquele rolinho de bombril na mão. Você não raspou? Raspei. Mas mesmo assim, um pouquinho que ficou ia caindo, né? Ia caindo. Eu só raspei depois que o cabelo começou a cair. Ah, você não raspou, eu ia falar, você não raspou antes dele começar a cair? Não. A Ângela, dei essa missão para a Ângela, meu filho chegou do colégio, ele ajudou também. Filmamos, fotografamos, beijando a careca, aquela coisa. Eu não divulguei essas fotos, não coloquei no ar, por achar que é uma coisa muito pessoal. E foi. E eu ri muito nesse dia, né? Me emocionei, a Ângela chorava. Meu Deus, eu cuidei da Morena, agora eu tenho que fazer isso. Nunca imaginei que eu ia fazer isso. Faz logo, que vê se deixa bonitinho. Eu tenho uma conhecida, ela tem 3 irmãos, homens. Eram os 3 irmãos, a mãe e o pai, e acho que o avô, que ainda era vivo, a avó, não me lembro, já tem muitos anos isso. E ela teve câncer no útero, e quando ela decidiu raspar e tudo mais, ela marcou um dia para a pessoa ir lá na casa dela com a maquininha para raspar, e quando a pessoa chegou na casa para raspar, ficou sozinha no quarto com ela, e ela achou estranho que a família toda saiu e tudo mais, e no meio do processo que estavam raspando, a família toda entrou de volta, todos tinham raspado a cabeça também. Então, quando eles saíram do cômodo, eles tinham ido lá fora também raspar, e todos rasparam, porque ela tinha um cabelo muito grande, muito comprido, muito bonito, e foi uma coisa que afetou muito ela, então eles quiseram ser solidários. E muita gente, eu lembro que na época criticou, que bobagem. Eu falo, gente, cada família conhece os seus e sabe a melhor forma de como vai impactar, né, nessa forma e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Adriano fez aqui. Ele coloca assim: Juana, durante o tratamento você encontrou pessoas com síndrome de super-herói e com síndrome de vira-lata? Seria legal passar sobre o equilíbrio entre isso? Olha, eu nem sei falar sobre isso, até porque eu estava tão num outro mundo. E o que seria o síndrome do super-herói nesse momento? Descreve aí, Adriana. Discorre aí, Adriana. Exatamente o que, né? Juana, quando foi assim, você ainda não está de alta totalmente, a gente sabe que tem um tempo. Tem a remissão 5 anos. Isso que eu ia falar. E esse remédio, gente, esse remédio é maravilhoso. Tem aquele momento em que o médico teve aquele momento em que o médico chegou para você e falou assim: olha,
a cirurgia aconteceu, foi ok, retiramos tudo, ou pós-químio, pós-rádio, exame, em que ele falou assim, olha, tem nada, agora a gente tem que esperar esse momento. Como é que Uhum, foi? Porque eu passei pelas duas situações com meu pai. Eu passei por situações em que no pós-cirúrgico, foram só 13 cirurgias para passou, né? Então, momentos em que exatamente no pós-cirúrgico o médico já dizia, foi um sucesso, retiramos tudo, ok. E aquele momento também em que o médico dizia, olha, a cirurgia foi ok, mas a gente tem que aguardar exames para ver, ou tem que aguardar as próximas rádios para ver. E era sempre aquela expectativa e receber a notícia de que pelo menos naquele uhum. momento, aquele foco tinha sido debelado, era um momento muito gratificante para a gente, era um momento que a Sim, gente ficava sim. muito feliz, embora Sim, soubesse que poderia voltar. o médico na cirurgia manda a peça, né? Eles chamam Sim, o câncer de peça para o laboratório. E aí o que que acontece? O câncer tinha 3 centímetros e 3,1 na realidade, não o que tinha na imagem, 2,7, ele era um pouquinho maior. E ele falou, olha, a gente vai fazer os exames assim que for possível, mas a princípio está limpo. E foi comprovado com os exames, estava tudo limpo, na época certa, que eu fiz de novo mamografia, fiz de novo ultrassonografia, fiz outros exames também e está limpo, está tranquilo, tá? Só que a rádio, ele causa uns problemas, ele deixa o seio mais rígido por causa da radiação que ele toma, ele deixa com escureceu. fibrose, ele deixa um Escureceu? pouquinho, sim, escureceu, mas já clareou, que você tem que passar um monte de pomada, Sim. pomada para o rosto, pomada para o seio, pomada também. Então, tudo, um tratamento que você tem que fazer pós-cirurgia, pós-químio, pós-rádio, tá? Essa medicação é uma medicação que é um bloqueador que eu tomo de hormônio, um bloqueador do hormônio feminino, que eu não posso tomar nenhuma medicação que tenha hormônio durante esses 5 anos, não posso fazer nenhum tipo de reposição, nada disso, para que não tenha a chance dele voltar. Então, Alimentado. esse tratamento pós cirurgia, tratamento todo, ele continua nos próximos 5 anos. Não posso comer algumas coisas. Não pode. Você não pode comer embutido, não pode comer Lógico, às vezes você vai no churrasco e você acaba comendo um pedaço de linguiça, um pedaço de salsicha, você está no churrasco, é uma vez ou outra, mas procura evitar. Foi cortado algumas coisas na minha alimentação, de boa, sinto saudade, sinto, mas fazer o quê? Um dia eu vou poder de novo, lá na frente, e não me faz falta totalmente. E não posso tomar alguns tipos de chá, né? Chá verde, chá branco, chá preto, não pode... O açúcar você tem que evitar ao máximo, né? Tudo que inflama, o leite, Sim. o açúcar, tudo que inflama, para evitar o retorno, porque, como ele mesmo diz, ser um terreno fértil agora. Por ser um terreno fértil, a gente tem que evitar algumas coisas. Exatamente. O Adriano Né? explicou aqui, olha, a síndrome do super-herói. É aquele que acha que, se acha um super-herói que vai dar conta de tudo, que nada vai acontecer, trata o câncer como uma gripinha leve, vou passar por tudo, sou imbatível. E o outro extremo, o vira-lata, O aquele que vitimismo. te entrega aquela carga Uhum, negativa, vitimista. Então, você uhum. não foi nenhum extremo nem outro, você lidou, mas você conheceu alguém ao longo do tratamento que Não, tenha te chamado a atenção para não, essas duas não. partes? Porque as E, pessoas se escondem. As pessoas se é, escondem. E um fato muito interessante, que só as pessoas próximas é que sabiam que eu tinha passado por isso, quando eu ia à rua, porque eu tinha que andar, eu tinha que sair. Né? Eu ia com meu filho de braço dado, já com bonezinho, com chapéu, alguma coisa, as pessoas viam que eu estava careca,
olhavam assim para mim, nossa, é sentença de morte, né? Eles olham para a gente como sentença de morte. A medicina evoluiu muito, sentença de morte era 30 anos atrás, 40 anos atrás. A própria quimioterapia mudou muito. Muito. Tudo mudou muito. A forma de Tudo, lidar com isso mudou muito. tudo. Medicinalmente falando, mudou muito, 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 E muito. aí, É muito diferente hoje você em dia via. do que era antes. Isso no início me incomodava, as pessoas olhavam para mim e cochichavam, em vez de chegar junto e perguntar, não. Eu olhava assim, principalmente as mais idosas. Ok, são criadas assim, paciência, vamos em frente. E hoje, algumas pessoas ainda me encontram e perguntam, e aí, Ruana, você está bem? Está bem mesmo? Quer saber o quê? Se eu estou curada? Tá tudo bem, tá tranquilo. Ai, que bom, não sei o quê, que bom. Né? Mas, sabe aquele gesto de carinho, de tocar um interfone? Olha, eu estou indo na padaria, você está precisando de alguma coisa? Eu sei que você está sozinha com seu filho, você está precisando de alguma ajuda com isso, com aquilo? Não aconteceu. Não aconteceu. O que aconteceu foi as duas pessoas que hoje eu falo para vocês que estiveram presentes fisicamente na minha casa, que foi a minha comadre e a minha amiga, a Rosângela, que depois ela vai assistir a live, mesmo com as vidas ocupadas e suas famílias, estiveram ali para me acompanhar, estiveram ali. Então, a gente, eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer, porque eu não tive Covid durante o processo, eu não peguei Covid em nenhum momento, porque provavelmente com a baixa imunidade eu não sei como é que seria, mesmo com todas as vacinas em dia. E, gente, a radioterapia estoura os dentes, tá? Não vai te causar ferida, mas o que você tiver de bloco, de obturações e não sei o quê, Cai tudo. cai tudo. Cai É tudo. uma despesa pós. Na nossa última live, você estava com... Tinha feito um tratamento dentário. Eu Lembra? tinha arrancado um Foi. dente, não tive como salvar. Foi. Não teve, porque o dente ele rachou ao meio. Ele tinha um bloco, o bloco caiu. Durante muito tempo, eu não podia fazer tratamento dentário nenhum. Então, era só recolocar o bloco, recolocar, até que um momento falou, olha, não adianta, porque o seu dente está partido ao meio. Não tem como. Eu só estou colocando para você não ter Não piorar. complicações. Porque eu não posso obturar, não podia fazer nada. E aí eu perdi esse dente, que foi justamente do lado esquerdo, inferior, que era onde eu recebia toda a radiação, dos males o menor. Sim. Né? Então, a gente segue. Agora, Adriano, o super-herói de não... é a negação, na verdade. É a negação, na verdade. Não é o super-herói, a pessoa se nega. Eu não vou dizer para você que eu não neguei num primeiro momento. Eu sabia que eu tinha, mas eu preferi levar com um bom humor, uma outra forma mais leve. E o lado da vítima é complicado, porque se você tem a tendência de enxergar o teu copo meio vazio, você vai deprimir. E essa depressão e essa postura é que vai trazer complicações para você. A quimioterapia, na minha opinião, ela salva vidas sim, ela não mata. Tá? O que mata é a sua postura, é a demora no tratamento, O diagnóstico, de você enxergar o diagnóstico. Tá? O meu diagnóstico foi rápido, eu fui rápida, tá? Eu resolvi tudo num período curto, quer dizer, de fevereiro a julho eu já estava operada. Nos últimos 6 meses já estava fazendo químio, estava fazendo a rádio e tudo mais. Depende do CA? Depende, mas também depende da localização. O homem precisa tomar muito cuidado, porque ele é muito relaxado com relação à próstata. O homem pode ter câncer de mama, sim. Tá? O intestino
intestino é muito delicado, é o nosso segundo cérebro. Você está com sangramento, você está com dor, você tem que procurar um médico. Tem medo A maioria do do grande médico? problema é que Não. o medo muitas vezes faz com que as pessoas não procurem o médico. E aí eu penso o seguinte, em que ajuda a não procurar o médico? Não procurar o médico vai dizer assim, não vou procurar, então não vai acontecer? Não vai É acontecer. o contrário. É muito Vai. pelo contrário. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam, primeiro, ser mais bem informadas. Essas campanhas que existem a respeito do câncer de Vai. mama, a respeito Urologista. do câncer. Aí, é Uhum. maravilha, Adriana, perfeito. A respeito do câncer de próstata, isso precisa ser muito divulgado, precisa ser muito Sim, falado. sim, sim. Eu fico um pouco indignada às vezes quando eu vejo pessoas que, quando vão falar do câncer, falam assim: fulano está com aquela doença. Ai, que é aquela doença? Aquela que eu não gosto de falar o nome. Gente, isso é do século passado, dos meus avós, né? Então, assim, Então, assim, a gente precisa entender. Meu pai dizia uma coisa, Juana, muito séria. Ele teve aquele primeiro momento de não querer que as pessoas soubessem, mas depois meu pai encarou muito como você foi falando, eu fui recordando muito do papai. E meu pai dizia assim: doença não dá em poste, ela dá em gente. E se deu em mim, eu vou tratar. Até quando eu puder tratar, e quando não puder mais tratar, tá na hora de ir embora e tá tudo certo. E eu lembro que o meu pai era muito piadista, né? Muito brincalhão, você deve lembrar bem dele, e era uma pessoa muito de bem com a vida. E quantas vezes nas cirurgias dele, tinha um médico em especial que era muito brincalhão lá no hospital, e o médico vinha na primeira visita pós-cirurgia, e a gente geralmente estava lá com o papai, ele vinha e falava assim: ô, seu Clóvis, eu quero que o senhor acabe de me contar lá a piada. Meu pai falava: que piada? A piada lá que o senhor começou do português, assim. Aí ele começava a contar a piada. Meu pai falava assim: não acabei? Não, não, o senhor apagou na anestesia antes de acabar. Por quê? Meu pai entrava na sala de cirurgia, enquanto ele não anestesiava, ele conversava com os médicos e ali ele lembrava de uma piada, ele contava uma piada e Fiz muitas a vezes ele mesma coisa. apagava. Ele Fiz a apagava para mesma anestesia coisa. antes do fim da piada. E o médico chegava lá, só quer me contar o fim da piada que eu não lembro, aí meu pai contava de novo. Então, meu pai viveu por 17 anos após o diagnóstico, e não foram 17 anos de total sofrimento, tiveram momentos de Momento. dor, de sofrimento, de Uhum. tratamento, mas o meu pai teve 17 anos de uma vida muito feliz, muito feliz, onde ele viveu plenamente. Então, a gente precisa parar de olhar para o câncer ou para qualquer outra doença como uma sentença de morte. Uhum. Sentença de morte é nascer. Todos, ao nascer, estão sentenciados a um dia morrer. Isso é sentença de morte. Agora, como viveremos é a diferença nisso tudo, você não Como acha? vamos levar isso adiante? Como é que vamos viver essa situação? Por exemplo, essa medicação que eu vou tomar durante 5 anos, eu acho que eu estou com uns 10 meses tomando, 9 a 10 meses. Ele mexe com todo o meu sistema emocional. Ele me deixa com irritabilidade, com falhas de esquecimento, ele me deixa com calores, né? Ele me deixa com um TPM, vamos dizer assim. E os 4, 5 primeiros meses foram horríveis. Eu descontei tudo em cima do meu filho. Só tinha ele aqui em casa, né? Então era ele mesmo. E ele brincava comigo: pô, mãe, calma, eu tô fazendo estágio para casar, né? Porque já tô aprendendo como lidar, porque é complicado. E eu tive que reaprender a me controlar com isso. De vez em quando eu ainda vou alguma coisa aqui em casa, gente, porque não tem. Vem. Eu tô com bloqueio de hormônio feminino. Eu tô tomando uma medicação que causa Sim, TPM, não, mexe muito. que deixa a pessoa irritada porque o lápis vermelho não está do lado do lápis preto. Coisas ridículas. É uma Porque TPM eterna.
Durante 5 anos. Só isso. Durante Mas vai 5 anos. passar. Mas vai passar. Vai passar, vai passar. Por quê? De Porque quanto ele em é quanto tempo você necessário. está tendo que repetir os exames? 6 em 6 meses. Eu fiz essa semana uma densiometria óssea, eu acho que é isso. Densitometria óssea. Porque esse remédio também causa perca de cálcio. Desmineralização óssea ele causa. Então, eu tenho que tomar o Prolia de 6 em 6 meses, que é uma injeção na barriga para repor o cálcio. Porque dói artrose, causa dores estranhas no corpo todo. Então, onde é que dói? Aí eu falo, da unha do dedão do pé até o fio do cabelo. Porque por isso o exercício, o fortalecimento da musculatura para segurar o seu esqueleto. Para E a segurar os ossos. alimentação anti-inflamatória que você está ajudando também ajuda a minimizar as dores. Sim, ajuda. Mas a minha cirurgia foi uma cirurgia de 6 horas e meia. 6 horas e meia. E o médico fala que eu tomei um comprimido para sossega-leão, que eu não sosseguei. Eu fui para a mesa de cirurgia, conversando, falando. Me seguraram lá na mesa e botaram para dormir. Falou, Juana, você aprontou. Eu falei, eu não lembro de nada disso não, filmou. Então eu nego. Não era eu. Porque Olha, o Adriano está dizendo que teu filho merece um adicional por estar aguentando tudo isso. E a Neuza, oi Neuza, tudo bem? A Neuza estava na outra live com a gente também. Judiaria do filhote. 5 anos vai ser um intensivo para casar, verdade. Pois é, intensivo. Ele vai estar com intensivão. É um 20 para amadurecimento. 21. Ele está passando. Ele está passando amadureceu muito pela nesse período. situação com você na mesma época em que eu passei com o papai. Quando o papai descobriu, eu tinha 11 para 12 anos. Então, foi minha adolescência toda e parte da juventude. E eu te digo, o câncer trouxe um amadurecimento para mim, pessoa, e para minha família, como nenhum psicólogo traria, como nada mais traria. Então, vem por aí, já mas vem por aí um grande homem, muito maduro, muito consciente, uma pessoa muito melhor do que ele já seria. Porque ele é muito brincalhão amadurece muito. E me conta, o sutiã coube bonitinho depois? Ficou do tamanho que queria? Ficou menor do que eu queria. Ah, meu Deus do céu. Ele se entusiasmou, ficou menor do que queria. Mas ficou também. Bom. Ficou ótimo. Eu acho que nem na adolescência teve tão bom. Né? Mas eu fiz a reconstrução pós a retirada, porque eu falei, olha, não vou, se eu tiver que operar para tirar e depois voltar para reconstruir, eu não volto. Não volto. Tirou só quadrante ou precisou fazer esvaziamento mamário? Eu tive que fazer o esvaziamento da axila do lado esquerdo, porque tinha 2 linfos, né? Ah, sim. Mas eram benignos. E não, eu não fiquei de mostrar para ninguém. Só uma pessoa que tem direito de ver, tá? Que é o meu... Quero ver, não. Imagina. Não, eu, hein? Só. Uma pessoa não. É um mastologista, um oncologista, ginecologista, que mais? E um monte de a fisioterapeuta por causa da drenagem, quer dizer, pois é, né? Então, e aí deixa eu te fazer, teve algumas perguntinhas lá na caixinha de perguntas. Uma foi como você tinha descoberto, já respondi. Algumas já respondeu, eu não vou nem perguntar de novo. Teve uma que você meio que já respondeu, mas eu vou fazer, só para você ser mais taxativa. A pessoa perguntou, em algum momento você desacreditou? Você achou que não ia dar certo e você quis desistir de tudo? Porque naquele momento ali veio um tum e você falou assim, vou embora, não quero mais, eu vou morrer. Na terceira químio eu quis desistir.
porque foi a que eu mais senti as reações. Eu fiquei de cama, tipo, o ciclo era 21 dias, com uma semana passava, né? Já estava em pé, já estava voltando a comer, mesmo sem gosto nenhum e tudo mais. Mas na terceira eu fiquei 20 dias passando mal. Eu ficava de cama, eu me entreguei na cama, porque foi muito difícil, a terceira químio. E no dia seguinte eu tinha que voltar para fazer de novo. E eu não estava bem ainda. E aí eu pensei em desistir. Tomei bronca, né? Tomei bronca de todo mundo, puxaram a orelha e tudo bem. Fui, fiz a quarta. E Deus é tão bom que na quarta, tirando a injeção do dia seguinte, eu não senti nada. Com 3 dias, na 4 terceira dias, veio eu tudo estava em pé. acumulado e na quarta não sentiu nada. Nada, praticamente nada. Foi a mais leve de todas. Foi a mais tranquila. Né? Até barra de chocolate eu ganhei fazendo químio. Quer dizer, aí foi tranquilo. Mas foi esse momento que eu fraquejei. Né? Não foi fácil, não, porque pós-cirúrgia você coloca o dreno, você não pode dormir de ladinho, só de costas. Eu não sei dormir de costas. Para levantar da cama precisava de ajuda, não podia molhar a cirurgia, o banho era dos seios para baixo, o resto do corpo era paninho, o cabelo ficou uma semana sem poder lavar, porque não podia, eu ainda não tinha começado a químio ainda, tinha algumas limitações, e eu fui levando, mas realmente a terceira químio me abateu. Ela me derrubou mesmo. O que a Ruana de hoje falaria para a Ruana de quando soube do diagnóstico? Tu é guerreira, hein, safada? Olha aí. Te falei. Deu certo. Perfeito. Ana, me perguntaram, uma das caixinhas de pergunta que veio, a maioria você já respondeu, como eu falei, é sempre muito completa quando você fala. Perguntaram se existe uma alimentação que evite o câncer, né? E aí eu queria falar só um cadinho sobre isso antes da gente encerrar. Uhum. Quem tiver mais perguntas, pode falar sobre isso. Não é que existe uma alimentação que evite o câncer, existe uma A alimentação alimentação que evite as doenças em si, né? que te mantém saudável, né? Mantém Então a gente saudável. sabe que existe uma correlação, existem algumas doenças que são consideradas doenças ocidentais, entre elas o diabetes, a síndrome metabólica, a obesidade, as doenças cardiovasculares e o câncer. E elas são consideradas dessa forma como doenças ocidentais justamente por causa da dieta ocidental. Uhum. E a base de todas elas é a mesma, né? O excesso de ultraprocessados, o excesso de alimentos industrializados, excesso de açúcar, excesso de álcool. Então, assim, o grande problema, como a Ruana falou no decorrer da fala dela, é você evitar o processo inflamatório, Uhum. né? A gente sabe que alguns alimentos têm esse potencial pró-inflamatório, a obesidade tem esse potencial pró-inflamatório, existem estudos que fazem uma ligação, é um dos estudos que tem mais completos. Existem para outros tipos de câncer também, mas esse é um dos mais completos, sobre a ligação que existe entre a obesidade e o câncer de próstata. Homens obesos têm muito mais propensão a, né? Então, assim, A diabetes em si. diabetes em si, exatamente. Então, a alimentação para evitar o câncer é a alimentação que evita a obesidade, o diabetes, a doença cardiovascular, as doenças hepáticas, porque em tudo você vê processos inflamatórios, né, que podem causar um grande problema. Fumo causa um processo inflamatório no pulmão, e isso pode desencadear o câncer de pulmão. Há um processo inflamatório causado por uma hepatite, por exemplo, pode vir a desencadear um câncer de fígado. Um processo inflamatório por conta do HPV no colo do útero
pode desencadear o câncer de colo do útero, e por aí vai. Então, claro que a gente tem uma questão genética, a gente tem uma questão ambiental, mas a gente tem uma questão pessoal, da gente cuidar melhor da nossa alimentação para tudo, para absolutamente tudo. Então, não tem mágica. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, 5 alimentos para evitar o câncer. Gente, isso não existe. Não tem 5 alimentos mágicos para isso, 5 alimentos mágicos para aquilo. Tem é você tomar uma consciência de uma alimentação melhor como um todo, que vai melhorar a tua saúde e que vai fazer você viver bem, e que se acontecer de você ter um problema qualquer que seja, estando mais saudável, certamente você passará de uma forma mais suave por todo aquele problema, né? Então, não tem essa da alimentação especial. Olha aí, olha, Lana, me ajuda, Adriano. Se alguém tiver mais dúvidas sobre o tema, pede para me mandar, que semana que vem a Ruana vai estar comigo numa live. Então é isso aí. O Adriano está aqui. O Adriano, então, a Ruana vai estar numa live com ele dia 17. Então, se alguém tiver dúvida, ou manda para mim, ou manda para a Ruana, a gente encaminha para ele, ou então já segue o Adriano para não perder a live com a Ruana dia 17. Sem contar que o Adriano tem outras lives maravilhosas que acontecem. Então, basicamente, da minha parte, sobre falar sobre alimentação, é isso, cuidar da alimentação como um todo. Existem vários estudos sobre isso. Você está muito bem assistida aí pela sua nutricionista com relação ao que evitar, ao que, né? E é isso, seguir a orientação do seu médico, seguir a orientação do seu nutricionista. Ana, eu vou falar não como uma pessoa, depois eu vou te dar a fala para falar a mesma coisa sobre mim, sobre o que eu vou falar, mas eu quero falar primeiramente, que aí a gente já vai encaminhando agora para o fim, e eu vou falar aqui não como alguém que passou pelo câncer em si, mas alguém que passou por isso com um familiar muito próximo e que vivenciou tudo isso. Sem dúvida alguma, o diagnóstico não é fácil. Ninguém está aqui para dizer que você tem que receber o diagnóstico soltando fogos. O diagnóstico de nenhuma doença é fácil. Entretanto, a meu ver, a forma como você recebe esse diagnóstico e a forma como você decide como você vai travar essa batalha, esse embate, não contra o seu corpo, mas contra a doença, vai fazer toda a diferença ao final. Lana, mas eu conheci uma pessoa que travou a doença assim igual a Rony e no final morreu. Tá, a gente não sabe qual é o desfecho, mas a gente sabe como encarar. Existem os tipos mais agressivos, que às vezes não é detectado no início, a demora para ser tratada no SUS, por exemplo, e a evolução, a demora, a gente não sabe do histórico. Na minha família... Como que você vai passar por isso? Eu sou a primeira. Né? Quer dizer, como sabe, eu sou a primeira da minha família. Ninguém nunca tinha tido um câncer antes de mama. Né? Minha avó materna teve leucemia, que é um câncer. Sim. Mas de mama, ninguém. E aí? Exatamente. Então, eu acho que é isso. É como você vai olhar, né? É como você vai encarar, porque, ao final, talvez você parta. Talvez você não faça nem o tratamento, talvez fique na mesa do médico, talvez o médico abra e venha com aquele diagnóstico de já estava em metástase e não tivemos o que fazer. Isso não importa, mas a forma como você vai encarar tudo isso, eu acho que faz toda a diferença. Pode não ser a cura, como é no seu caso, a gente tem fé de que é a cura, o seu caso, mas a forma como você vai encarar isso vai fazer com que os seus dias sejam menos doloridos. Então, de minha parte, eu quero te agradecer profundamente por falar sobre esse tema. É um tema que, particularmente, eu gosto de falar sobre,
porque eu vivenciei isso muito de perto, e eu acho que as pessoas precisam ouvir e precisam ter essa informação de qualidade a respeito. E, embora seja um tema difícil, não é um tema fácil, e eu queria que você encerrasse a nossa live falando, né, o que que você diria para as pessoas? Eu já disse o que eu diria, e o que que você diria para as pessoas, deixando aí a tua mensagem final, enfim. O que eu posso dizer para vocês que nós mulheres, nós temos um corpo diferente. Nós temos a obrigação de conhecer o nosso corpo, de enfrentar as dúvidas, porque a mulher tem um útero, tem tanta gente com câncer de útero, de ovário, de mama, tanta gente que tem medo dessa doença, mas esquece que, tirando esse medo, indo, procurando um profissional, pode ter jeito. Pode, porque existe a cura, sim. Principalmente quando ele é no início. Eu senti, eu estou com cólica, estou com sangramento. Procura. Eu, por exemplo, eu não sentia nada no seio. Nem o caroço eu sentia. Não sentia nada. Nada. Eu só estava fazendo acompanhamento por causa de uma outra possibilidade, e foi quando a gente descobriu, depois de 2 anos. E provavelmente esse câncer é resultado da época que eu cuidava da minha mãe, do emocional. Porque eu não me cuidava naquela época. Eu esquecia, porque minha mãe era o foco. Eu tinha que estar com ela. Ela era internada e eu estava junto ali, firme e forte. Esqueci de mim. Então, se hoje existe o canal Cuidar de Quem Cuida, você precisa se cuidar. Por quê? Porque o corpo vai gritar quando a sua alma gemer. E aí? Eu tive essa oportunidade de estar com bons profissionais, de descobrir a tempo, e estou aqui compartilhando com vocês. Ah, mas eu não tenho tempo, eu cuido de fulano, de ciclano, 24 horas, de segunda a segunda. Desculpa, você vai adoecer, meu filho. Ou emocionalmente, com uma depressão, uma ansiedade, com pânico, ou fisicamente, com problema de coluna, ou problema disso, problema daquilo, uma gastrite. Vai. Então a gente precisa realmente bater nessa tecla. A gente não está aqui para vender um peixe, um produto, e sim dar um alerta. Dá um alerta. Nós, mulheres, temos um corpo diferente dos homens. Nesse sentido. Tem hormônios, né, principalmente. A questão hormonal nossa é muito diferente. Você falando, só um adendo rápido, primeiro que eu quero falar que a gente é inimiga do fim, né? Basta a gente falar que vai terminar, a gente começa a lembrar de outros assuntos para falar no meio da live. Nós somos inimigas do fim. Daqui a pouco vai dar uma hora e meia. Mas eu lembrei de um caso. Oi, doutor Cleito. A importância, né, da gente se cuidar, da gente buscar ajuda médica, da prevenção, o exame de prevenção. Como o nome diz, preventivo. A mãe de uma amiga, ela fez o exame, não deu nada, fez ultra, fez mamografia, fez tudo. E a médica dela falou para ela assim: olha, como a senhora já está numa determinada idade e a históricos na sua família, eu recomendo que agora, a partir de agora, ao invés de a senhora fazer de ano em ano, que a senhora faça de 6 em 6 meses. Deu alguma coisa? Não deu nada. Mas eu recomendo. E ela, obediente, resolveu fazer. 6 meses depois, quando ela fez, o câncer de mama dela estava do tamanho de um limão. Em 6 meses ele avançou de uma forma absurda. Ele estava numa região com mama densa que ela não conseguia sentir no autoexame. E então a médica levou um susto e até a médica falou: se a senhora não tivesse feito os exames na minha clínica, eu diria que tinham feito os exames errados, tinham trocado, enfim. E graças a Deus ela está aí, já tem uns 15 anos isso, e ela sobreviveu, graças a Deus.
Então, A minha também. Tomou um susto quando eu vi. Precisamos Mas, nos cuidar, precisamos prevenir. sim, sim. E os homens precisam perder essa vergonha e se cuidar também. Sim. Né? Olha, Novembro Azul está chegando. Tá chegando. Adriano, vai lá. E parar com essa bobagem de que eu não vou fazer o exame de toque. Gente, hoje em dia, o toque é uma das últimas opções. Existem outros exames a serem feitos antes. Uhum. Então, vamos parar com esse preconceito bobo, né? E você pode salvar sua vida. Porque, como a Ruana falou várias vezes ao longo da live, a depender do estágio da descoberta, ele é perfeitamente tratável e curável, sim. Lógico que existem cânceres como pâncreas. Infelizmente, ainda não há cura. Mas você pode tratar para que ele não venha tão agressivo, para que ele não evolua tanto. Enfim, né, a gente precisa. E sim, a gente precisa, sim, estar nisso. Ruana, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, mais uma vez por 1h30, porque a gente não consegue falar menos. E o convite, quem não está me seguindo ainda, ó. Exatamente. Vem, sigam a toda Ruana. semana tem live, toda semana tem. Eu fiz o Setembro Lilás ainda há pouco, vou estar recebendo dia 10 uma jornalista, Olha, a que legal. Cláudia, que a gente vai estar falando sobre o câncer também. E esse mês de outubro eu estou mais devagar, né? Porque setembro, nossa, foi uma live atrás da outra. Então, esse mês de outubro eu estou mais devagar. Adora uma live. Eu queria conseguir fazer mais. Eu gosto também de fazer live. Por enquanto ainda nem está dando, mas eu vou voltar. Lembra que teve uma época que eu fiz bastante live, né? Depois ficou um pouco mais corrida a vida, mas vou voltar a fazer mais. Eu gosto. Principalmente com pessoas como você, como o Adriano. É sempre muito gostoso. Então, dia 17, que horas que vai ser a live, Adriano e Ruana, dia 17? Fazer o quê, né? Que horas 20 horas. Às 20 eu horas? Eu vou fazer quase então... dormindo. Acabar a live com o Adriano, cair para o lado. Dia 17 às 20 horas no canal do Adriano, tá aqui, @6Adriano, 6, numeral 6 Adriano, sigam o Adriano, ele tem lives maravilhosas. Sigam a Ruana também, porque ela também tem lives incríveis, independente das lives, ela tem um material lá maravilhoso. Muito obrigada, mais uma vez. Dá um beijo nesse filho lindo aí. Deus abençoe. Então tá ótimo. Deus abençoe. E vamos. Daqui a gente vai continuar tendo muitas lives, mas daqui a 5 anos a gente faz uma para comemorar. Com certeza, com certeza. Me marca aí como colaboradora para a live vir com meu filho. Com certeza. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada.